Fala Sério Podcast. Estou recebendo aqui com muita alegria a nossa amiga do PCdoB, a Jamile Vanessa Brasil, que é vice-presidente do PCdoB, é mãe atípica e professora há mais de 30 anos. Jamile, se apresente para nós. Então, eu sou a Jamile Vanessa, né? Tenho uma história de luta no município de Porto Velho, né? Sou de Guajará-Mirim, natural de Guajará-Mirim, na fronteira, né? Meus pais vieram para cá e, na realidade, eu já abracei Porto Velho como minha terra também. Toda a minha vida escolar, né, fiz aqui em Porto Velho. Estudei no Instituto Maria Auxiliadora, no Carmela Dutra e na Universidade Federal de Rondônia, onde cursei Geografia, fiz uma especialização em Lavras, em Minas, e o mestrado em Estudos Literários eu terminei agora, em 2023, na Universidade Federal de Rondônia. Maravilha. E para a gente falar, fazer uma conversa desde o início, né? Vamos falar da militância da Jamile. A Jamile que é presidente da UNegro também, né? A coordenadora da UNegro no estado de Rondônia. Jamile, quando que você começou a se interessar por política? Então, eu comecei muito cedo a me interessar por política. Inclusive, eu quero até falar para você que eu peguei os encartes dos CIEPs, que eram os programas de Leonel Brizola, que falavam sobre educação. Isso era em 1989, quando ele foi candidato. E aquele ano eu não votava, mas eu declarei meu voto para o Brizola, porque ele era um presidenciável que amava a educação. Mas o tempo foi passando e a gente foi conhecendo novos amigos, né? Andando com novas pessoas dos movimentos sociais, partidários. E quando chegou na universidade, fiz movimento estudantil, como todos nós, como você fez também, né? Fui da diretoria da Uni Rondônia e, em seguida, entrei no movimento de meio ambiente, né? Trabalhava a questão de educação ambiental, a gente pesquisava. Eu tinha uma grande amiga que trabalhava na educação ambiental, que era a Fayal, muito minha amiga até hoje. E a gente discutia a legislação do meio ambiente, a gente dizia que a gente tinha que ir para os parques, que tinha que ir para o Parque Circuito, tinha que fazer cartilhas. E a nossa legislação está até hoje ainda funcionando para o estado de Rondônia. E em seguida eu entrei no movimento de mulheres, né, principalmente de mulheres amazônicas, e foi um passo para mim estar também no movimento negro. Então, assim, tem uma trajetória de luta, né, dos movimentos sociais, mas eu creio que no momento, o movimento que mais está mexendo comigo é o movimento de mães atípicas, né? Tem 7 anos que eu tenho na presença da minha vida a Maria Rita, e diante de todas essas bandeiras de lutas, mas como mãe de Maria Rita, eu sou chamada não só como mãe, mas como cidadã, né? A estar exigindo uma política inclusiva para minha filha, não só nas questões da educação, mas também de saúde, né? De uma cidade melhor. E assim, muitas vezes as pessoas chegam para mim assim, mas você não cansa de fazer movimento? Porque você põe carro de som na frente do Ministério Público, na frente da CEMED, na frente da Prefeitura, né? Porque nós, pais e mães atípicas, quando a gente já acorda com compromisso com os nossos filhos, né? Não só de terapias, mas aquele compromisso que a gente tem que levar à escola, que a gente quer acreditar numa escola melhor, a gente quer fazer parte daquele conselho escolar da escola, a gente quer ser chamado para uma apresentação do filho. Eu fico até emocionada. Mas nós não desistimos. Na busca de uma escola melhor, que é através da inclusão, né? Maria Rita está há 3 meses sem cuidador, praticamente, né? E às vezes eu ligo para a diretora, eu fico ansiosa. Entrei no Ministério Público diversas vezes, inclusive nós temos 57 processos no Ministério Público de pais, de mães, de famílias atípicas, em desfavor do município de Porto Velho, da CEMED. Então, assim, você está falando isso com alegria? Não, é com tristeza, porque é um direito
está lá no artigo 5º da Constituição, está na LDB, está na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que nossos filhos devem estar na escola. E quando a gente se depara com esses 57 processos que caminham a passos lentos, né? Uma vez que o Ministério Público nos chamou e falou que tinha sanado todas as dificuldades. Só que depois de uma semana que o Ministério Público confirmou comigo que não tinha mais nenhuma dificuldade, foi retirado o cuidador da minha filha e de muitas crianças. Então, hoje em dia, Porto Velho padece não só a falta de professores, mas a falta de professores, professores auxiliares e professores cuidadores. Então, assim, essa é minha bandeira de luta atualmente, que é a mais forte. Eu continuo sendo uma mulher negra, eu continuo buscando uma sociedade mais justa, igualitária, procura de uma cidade mais sustentável, né, das questões de meio ambiente. Mas o que mais me toca, Célio Lopes, é saber que eu acordo, eu durmo e minha preocupação com a minha filha, ela continua. E essa vai ser a sua principal bandeira, Jamile, nessas eleições? Então, a nossa principal bandeira, né, porque eu não estou só, né? Atrás de mim estão muitas mulheres negras, mães atípicas, e a gente busca, né, como nós falamos aqui, eu falei aqui agora, uma sociedade melhor. Mas com certeza será uma sociedade melhor quando uma criança PCD ter que ir para a escola não só para procurar a inclusão, mas para estudar, para permanecer. Eu não quero mais que a diretora me ligue, eu tenho que buscar minha filha 9h30. A minha filha tem que estar naquele horário pedagógico, das 7h30 às 11h30. Então, assim, essa sim é uma bandeira de luta. E ela é, como você falou, uma das mais importantes. E acontece isso muito, Jamile? A Olha, diretora te ligar e falar para você ir buscar ela? Eu vou dizer, diante eu sou ADM, né? Nós temos um grupo de mães atípicas, né? A nossa líder é a Tchellen Gnites, e Raimunda e Miriam, que são ADMs, Líbia, Tininha, e nós ficamos ali pensando, nós estamos ali com 600 mães, 601 mãe que eu vi hoje. E a gente vê que é rotina. Todos os dias, as mães atípicas, elas são humilhadas, elas são, a gente pode dizer assim, conduzidas até atos, às vezes até de desespero, na porta da escola, né? E aí a gente também olha para a escola, a gente vê que as escolas estão superlotadas, as escolas do município estão sem ar-condicionado, escolas quentes. Muitas vezes as merendas não condizem, né, com aquele momento daquele trabalho pedagógico que dura 4 horas. Às vezes é um suco com bolacha. E assim, eu não falo só por ser uma mãe atípica, eu sou uma professora. E a gente vai na escola, né? A gente eu conheço muitas escolas, como assessora do Conselho Estadual de Educação e professora há 30 anos da rede pública de ensino, a gente conhece as escolas. E sim, na escola da minha filha é uma escola modelo, porque fica no centro da cidade. Mas a gente conhece outras escolas mais distantes, que as mães falam, que muitas vezes não tem nem professor. Então, assim, é sim uma rotina das mães atípicas, essa falta de auxiliar, a falta de cuidador. Mas você poderia, assim, me dizer, você que pode estar assistindo a live, mas não teve um concurso? Não tem o projeto de mãos dadas, ou mãos dadas, que a prefeitura fez para os voluntários? Então, assim, são voluntários. Não são profissionais que estudaram para estar ali trabalhando na educação inclusiva. Nós não queremos isso. Nós queremos profissionais. Nós queremos professores concursados. Nós temos que abrir concurso no município de Porto Velho, né? E também, assim, um dado que a gente também pode trazer em relação aos professores é que não se cumpre o piso. Então, assim, esse professor já vai cansado, desgastado. Então, assim, eu converso com as professoras, né, que é a minha categoria, e eu conheço, sou do sindicato também de professores. Então, a gente está próximo e a gente conhece a realidade. Então, assim, a gente nota que em relação aos pais, os pais estão cansados.
Só que eles não podem desistir, porque o nosso refúgio, a nossa força, ela se renova justamente para poder dar uma vida melhor, mais confortável e para os nossos filhos e também de qualidade, somente para uma criança, para um aluno PCD. E você, Jamile, nessa caminhada que você tem feito, dessa luta pela inclusão, você conseguiu ter exemplos em municípios que fizeram bem essa inclusão? Sim, isso é uma questão que a gente está sempre pesquisando, né? Nós, o nosso grupo Mães Atípicas, muitas referências a gente pode colocar, né? Eu vejo uma referência na cidade de Recife, né, com o prefeito de lá. João Campos, né? Inclusive João tem um Campos, CRAS, ele fez um CRAS próprio, né? CRAS para as crianças PCDs, que tem uma escola com reforço, um centrinho, centro odontológico, seria um centro-dia, né? Mas numa menor escala para atender as crianças. Né? Não seria um CAPS infantil, que o CAPS é uma situação. Nós ali teríamos um centrinho, onde a gente ia ter um pediatra, iríamos ter um neuro. Né, um psicólogo, um fono, para estar ali atendendo aquela região. Um outro exemplo também muito importante é na cidade de São Luís, que é em relação às crianças com microcefalia, naquela época que deu a chikungunya no Brasil todo, mas lá foi um índice muito alto. Ali tem um centro que eu visitei, onde tem todas as terapias, onde aquela criança vai desde a estimulação precoce, desde pequenininha, que agora a nossa LDB, nós temos que estar colocando um sistema de educação, né, somente do município de Porto Velho e estadual, a estimulação precoce, ou seja, Porto Velho não tem mais creche de 0 a 3 anos, que é essa faixa etária, que precisa ser trabalhada, né, assim, trazendo um dado importante, nós temos hoje no município de Porto Velho, mães crecheiras, creches que são alugadas, mas nós não temos creches do município que possam atender essas crianças. E também crianças com deficiência. Então, assim, a gente vai atender a creche de 0 a 3 anos, iremos. Mas de 0 a 3 anos também existe a estimulação precoce, que seriam aquelas terapias voltadas para os bebês, para as crianças que estão no início, que é onde a gente hoje... Até ontem, no nosso grupo de Mães Atípicas, uma mãe falou que será importante ela estimular a criança dela, já fazer terapias com 1, 2 anos. É muito importante, porque a minha filha, né, Maria Rita, mesmo com ânus imperfurados, síndrome de Down, eu achava que era só isso. E o médico um dia falou assim, sua filha vai ser uma caixinha de surpresa. E a Maria começou a fazer fono e físio dentro da UTI. Quando Maria saiu, nós procuramos a Pestalozzi, que é, né, a casa que atende as crianças com síndrome de Down. Então, quando eu cheguei lá, a Maria já foi para estimulação precoce. Ou seja, o médico disse que a Maria não ia andar, a Maria anda. Disse que a Maria não ia falar, a Maria fala. Então, por quê? Porque naquele momento eu trabalhei estimulação precoce na minha filha. Mas atrelada a isso eu tinha um plano de saúde. E as nossas crianças do município de Porto Velho? Né? Que não tem, né? O C, que é praticamente o C é um departamento que atende as crianças. E o SERO, que é do Estado, sobrecarregado. Né? Então, assim, o município de Porto Velho, ele está, sim, faltando políticas, não só para PCD, para as pessoas com deficiência, mas principalmente para as crianças com deficiência. E isso é muito preocupante, né? Isso é um problema que eu vejo que tem que ser muito bem conversado, né? Tem que ter um amplo diálogo, um amplo debate para que se crie um programa de fato, através de lei, né? Porque não pode ser um programa de um prefeito só. Tem que ser um programa da prefeitura, né? Olha, Célio, é o seguinte, eu tenho até uma fala nos vídeos, quem puder me seguir, siga no Instagram, que eu falo para os vereadores numa reunião. Nós não precisamos mais inventar a roda. Todas as leis para o PCD estão na Lei Brasileira de Inclusão.
Em relação à educação, está lá na LDB. E também nós temos outros documentos dentro do SUS, protocolos que falam como que tem que ser o centro-dia. Está tudo escrito. Existe uma política instituída pelo governo federal, que não é uma política de governo tal, mas uma política de Estado que veio para ficar. Então, o que o município de Porto Velho teria que ter feito todos esses anos? Ter implementado. E não implementou. Então, assim, nós não precisamos criar. Nós precisamos implementar. Enquanto Câmara de Vereadores, estudar, implementar, criar projetos, programas no município de Porto Velho que venham atender a essa saúde básica, a essa educação que é feita no município de Porto Velho, no primeiro segmento, de 0 a 3 anos, que tem que acontecer e não acontece. Acho que são 1, 2, são poucas creches que funcionam de 0 a 3 anos. E a gente tem o ensino fundamental, que é o que realmente o município tem que se preocupar. E o outro ponto, em relação à educação, só fugindo um pouco da política PCD, é que o município de Porto Velho fechou as escolas de EJA à noite. E os nossos alunos trabalhadores, aonde estão? Então, assim, muitas vezes nós temos um aluno trabalhador, em uma área distante, tem uma escola e está fechada. Por quê? Está fechada? Porque foi retirado ali o ensino da educação de jovens e adultos. Ele não pode ser alfabetizado, ele não pode dar prosseguimento aos estudos. Se ele cursou de repente primeiro, segunda série, primeiro e segundo ano, aliás, ele gostaria de dar prosseguimento, ele não pode. Tem que procurar no centro da cidade. Então, nós notamos, eu vi essa semana, inclusive até comentei um post da Prefeitura de Porto Velho que dizia que a educação estava a 0. Realmente, para mim está 0, porque minha filha está fora da escola, porque nós que somos professores e entendemos as demandas da sociedade em relação à educação, eu sou uma assessora, o que acontece, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Estadual de Educação, e a gente estuda muito sobre a educação, a gente nota que muitas vezes não está acontecendo. Então, assim, é muito triste. E nós, aí agora eu vou me colocar como mãe atípica, muitas vezes somos tidas como descontroladas, porque a gente vai na CEMED, a gente vai mesmo, a gente para o trânsito, a gente pega um cartaz, porque quando a gente está ali, a gente está só brigando pela Maria Rita. Eu estou brigando pela Cecília, pelo Noah, pelo Miguel. Nós estamos ali pensando nas crianças, que estão fora da escola, que não estão tendo aquele acesso. E como eu sou uma professora, eu penso até nos alunos da EJA. Então, assim, realmente é preocupante, A gente vê muita propaganda e assim, você está aí denunciando agora. Não, já faz tempo. Eu estou nessa caminhada de exigir uma educação melhor para Maria Rita, já acho que uns 3 anos. Eu tenho conversado com outras mães atípicas e é a mesma dificuldade. Mas a curiosidade que eu tenho, e a pergunta que eu vou te fazer, as mães atípicas, elas têm o entendimento que sem a política fica difícil essa luta? Então, esse é um ponto que nós estamos travando dentro do grupo, Para que as mães possam ter mais acesso a conhecimento, possam estar realmente se conscientizando que muitas vezes não só o ajuntamento social, de estar ali numa comunidade, trocando todo dia informações, isso não está nos bastando. Nós precisamos de uma representatividade. Nós precisamos de alguém que fale para o poder público municipal, para o gestor. Olha, nós precisamos falar sobre essa lei, nós estamos aqui, ou então alguém que vai fiscalizar esse prefeito, que vai indicar esse prefeito, que vai legislar e vai levar e vai dizer assim,
precisamos fazer isso aqui. Precisamos fazer. Nós temos um número tal de alunos PCD, de pessoas com deficiência. Nós precisamos trabalhar acessibilidade nas escolas, nos hospitais, e nós não temos. Então, assim, essa figura, né, de ter uma representatividade política realmente é necessária. Nós estamos vendo aí muitos pais, muitas mães atípicas por várias siglas. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas você não gostaria que todo mundo votasse em você? Não. Eu gostaria, eu quero que quem for eleito possa estar representando as famílias atípicas, possa estar incomodando esse prefeito sobre o verdadeiro papel que o Estado tem que fazer para com as famílias, né, com as famílias atípicas, com esse aluno atípico, com essa pessoa atípica. Porque, hoje, eu que já fui gestor público, a gente sabe que quando você tem um deputado, tem um vereador que ele responde a tal demanda, você tem que ouvi-lo para não desagradar ou para fazer a política pública necessária. Então, hoje nós temos, por exemplo, vereadores que representam, né, a defesa dos animais. Mas nós não temos um vereador que defende os PCDs, que defende as pessoas que precisam de inclusão social. Então, a população, de fato, mesmo que você não seja, mesmo que você não passe por essa situação, você tem que pensar que há pessoas que precisam. E eu tenho certeza que toda família tem alguém que necessita de um atendimento ou de inclusão social. Né? Na minha família tem, e muitas outras também tem. Então, a população precisa de fato, né, Jamile, entender isso, porque hoje a gente tem, o cachorro é bonitinho, votar na... Não estou falando que não tem que votar, né? Eu só estou falando que a gente tem que ver pautas que também são muito importantes. Eu entendo como uma pauta muito importante. E eu fico triste por ter uma Câmara que não representa. Porque, para mim, né, com respeito aos vereadores lá, que eu não sei quem são, mas eu acredito que não é uma Câmara que representa de fato a população de Porto Velho. Eu vejo que hoje você quer falar uma pauta do esporte, você não sabe a quem recorrer. Você quer falar da pauta de educação, você não sabe a quem recorrer. Você quer falar da pauta artística, você não sabe a quem recorrer. Você quer falar sobre a pauta cultural, você não sabe a quem recorrer. Aí você quer falar sobre a questão da inclusão social, você não sabe a quem recorrer. Mas quando esses últimos dias, que eu ajudei até a escrever um pedaço do plano de governo, do seu plano de governo, que o professor Israel chegou para mim e conversou, precisamos de você, e eu fui, né? E uma das coisas que eu falei com o professor, até eu fiquei emocionada, porque eu falei assim, nós precisamos de uma prefeitura, de uma Câmara, principalmente, que ela cuide das pessoas, que ela fique mais humanizada. Nós temos ali representantes variados, né, de categorias, tudo bem, mas nós não temos ali, por exemplo, alguém que levante uma bandeira PCD. E principalmente de mães atípicas. Porque a gente sabe que na maioria das vezes é uma mãe solo, é uma mãe que é divorciada, é uma mãe que ela é um arrimo de família, que só é ela, sobrecarregada, sem uma rede de apoio. Então nós precisamos sim, isso aí é uma pauta urgente, eleger uma mãe atípica. É necessário nesse momento. Não que os pais atípicos não tenham direito, mas a questão também desse perfil, né, que a gente vê dentro da nossa Câmara de Vereadores, ela também é um perfil da Prefeitura. Né? Porque quando eu estou ali, no cargo da vereança, o que é que eu vou fazer com aquele prefeito? Qual é o meu papel? Não só legislar, mas é exigir, é indicar, é fiscalizar, é estar ali com o prefeito dizendo para ele assim, olha, nós precisamos fazer essa pauta aqui. Essa pauta aqui é a saúde da população negra. Essa pauta aqui é a saúde PCD. Nós precisamos fazer. Votar contra o orçamento que não inclui. E aí ao mesmo tempo, o que faz?
eu não tenho uma política municipal voltada, mas ela já existe, como nós já falamos aqui, dentro da estrutura do Estado brasileiro. Federal já existe, está lá escrito. Mas não acontece o quê? Uma implementação no município de Porto Velho. E nós ficamos sem. Né? E não é sem de hoje, não. Porque enquanto representante da população negra, né, que a gente já foi do Conselho Municipal da População Negra, a gente trabalhou também no Conselho Estadual da População Negra, foi muito difícil a gente encontrar dentro da Prefeitura de Porto Velho, inclusive até a atual secretária ficou muito chateada comigo no CRIMERO, porque a gente denunciou que não existe uma saúde da população negra. Ou seja, se eu estivesse ali imbuída de um cargo político, de uma vereança, eu poderia exigir, né, com titularidade, de forma democrática, que fui escolhida, né, para estar ali representando o meu povo. Então eu já poderia levar ali o quê? Um recado à sociedade. Olha, fui lá, fiz o projeto de lei, estamos trabalhando assim, então a gente não tem. E outra coisa, Célio, se a gente observar também no município de Porto Velho, a gente não tem essa proximidade do vereador com o povo. A não ser que seja uma moção de aplauso, a não ser que seja próximo da eleição. A gente não tem os nossos vereadores visitando a comunidade. A gente não tem mais esse ajuntamento, tipo assim, eu estou aqui em nome dessa população de trabalhadores de reciclagem, por exemplo, ou de mães atípicas. A gente não tem. Não há debate na Câmara. Não há debates. A gente nota também que não há uma representatividade realmente do povo. O povo não frequenta a Casa de Leis, a não ser que ele seja chamado de forma... Para receber uma homenagem. É uma homenagem. Hoje em dia a gente vê isso. Então, assim, como a gente falou, eu falei no início e nós conversamos, essa Casa de Leis, né, essa prefeitura, essa Câmara, ela também é muito reflexo. Porque a gente também não vê o nosso prefeito, né, que é um nome maior, né, do cargo no município. Mas perto da população. Perto da população. Eu digo muito isso, sabia, Jamília? Eu falo muito sobre isso. Eu falo que o líder, ele que direciona. Então, se ele não está perto, ninguém quer estar perto. Muitas pessoas falavam assim, olha que maravilha, a prefeitura mudou de prédio, mas só mudou de prédio. Mas as pessoas não estão ali próximo desse prefeito. E nós não somos uma mega cidade, né? Somos uma metrópole regional, com quase 600 mil pessoas, que é uma cidade que não é tão grande, que era para a gente ter uma proximidade com esse poder. Então, assim, e aí a gente parte de uma política que não está acontecendo, que é a PCD, mas aí a gente pensa num saneamento, a gente pensa numa cidade que não tem ainda uma infraestrutura inteligente, a gente não tem sustentabilidade, a gente não sabe para onde está indo os royalties, né? Eu, assim, como eu sou, tenho essa minha formação em meio ambiente, isso aí às vezes eu fico ali questionando, sabe? Apesar que as pessoas podem falar assim, mas não é mais o seu lugar de fala, né? Hoje você está nessa luta só da mãe atípica, né? Mas eu sou uma cidadã. Eleitora, munícipe. Pago meus impostos, então a gente fica ali se perguntando, nossa, mas o que está realmente acontecendo dentro do nosso município? Nós ficamos quase um ano com o nosso parque natural fechado. Abriu essa semana. Quanto tempo que nós ficamos com a nossa estrada de ferro, que é uma questão assim, inclusive meu pai muitas vezes trabalhou no Museu da Estrada de Ferro, no Museu do Índio, então assim, faz parte da minha infância. E a gente não podia entrar, a gente só podia olhar, que acho assim que uma coisa que nós temos enquanto Amazônia, enquanto porto-velhense, que é olhar para aquele rio. Nós não podíamos mais olhar para o rio. Nós estávamos praticamente impedidos por conta de todo o embargo, que não podia. Então, assim, muitas coisas foram tiradas da nossa identidade também. Muitas. E eu falava sobre isso semana passada. Porto Velho cresce de costa para o rio, não de frente para o rio, né? E as margens têm dono, e esse dono não é o povo.
e o povo acaba não tendo acesso ao rio. E aí um dos únicos locais que nós temos de fato acesso a ver o rio, né, estava fechado. Então de fato, né, eu cresci na beira do rio, vivia no rio, né, de repente a gente não podia ter um flutuante, de repente veio um porto e o porto não funciona, aí de repente o pescador se viu sem porto, né, sem onde desembarcar sua mercadoria, de repente já foi o ribeirinho, não foi mais só o pescador. Então Porto Velho esquece das suas origens e nem olha E o para rio, trás. ele é o mais antigo beiradeiro, né? Porque aqui ele já estava, diante de toda, sempre de uma ocupação, né? Que era um capital bancado pelo imperialismo. Depois você tem a questão dos seringais. E aí, mais uma vez, você teve ali, por conta também, né? Vamos colocar no capital, fechada ali aquela área, né? Que é tão significativa, que por mais que tenha essa história do colonizador, mas ela é a nossa história, né? E o rio, ele é o testemunha de tudo isso. Então, assim, às vezes nós nos pegamos até no momento, assim, até agora poético, mas que a gente pensa essa cidade justamente porque ela traz algo de memória, sentimental, de quem realmente ama Porto Velho. E eu acredito, assim, que com esse olhar, por você ser um filho de pescador, de uma pescadora, né, de uma liderança, né, sindical também, Dona Marina é que você olha para esse rio e olha para essa cidade, do que realmente ela está precisando, dos lugares que você está andando, que você vê, assim, que nós estamos, assim, no sol, mas quando chove aquela água não tem para onde ir, porque nós não temos um saneamento básico indicado para essa cidade, né? Você olha o centro da cidade, é um saneamento básico como o de Paris, né? Porque é muito uma tubulação pouca e aí precária, já antiga, né? Então, assim, a gente eu olho, assim, às vezes eu olho com esse olhar de quem ama a cidade e vê que não tem uma estrutura. Eu tenho a impressão de que os prefeitos que assumem a cidade e veem os problemas difíceis que ela tem para resolver falam, isso não é problema meu, eu vou deixar isso para o próximo. Aí o outro assume, isso não é problema meu, eu vou deixar isso para o próximo. E assim sucessivamente. E aí são pessoas que praticamente não são pessoas que têm amor à terra e assim vai ficando porto-velhense. A Deus dará, né, como a gente poderia dizer. E isso foi um dos motivos que quando me convidaram a ser, né, pré-candidato a prefeito, eu aceitei sem pestanejar. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou enfrentar os problemas que Porto Velho tem. Eu sei que nem todos eu poderia resolver, mas que eu vou começar a resolvê-los, eu vou. Porque alguém precisa começar a resolver esses problemas. Alguém precisa. Né? Porque se a gente vai ficar jogando sempre pro próximo e a gente vai precisar de vereadores, né? Nós vamos precisar de vereadores com o mesmo olhar. A gente vai precisar de um vereador que entre numa reunião e olhe para o olhar da história, olhar da necessidade do povo e não olhe para aquilo que ele vai ganhar. E é por isso que onde eu vou, em todas as reuniões que eu vou, eu peço para os eleitores, pelo amor de Deus, olhem pela cidade de vocês. Ontem mesmo eu escutava uma história da Alessandra, de um milagre. Ficou em coma por 2 anos. Então, quer dizer, por falta de saúde, e hoje ela fez um transplante que não consegue medicamento. Ela vai na unidade básica de saúde para pegar o medicamento, vai na farmácia da prefeitura e não encontra medicamento. O medicamento que ela precisa para sobreviver. Né? Então, aí a família tem que se dispor, porque o medicamento não é barato, para comprar aquele medicamento. Então, isso é reflexo do teu voto. Isso é um reflexo da tua escolha. Então, se você não pensa na tua vida, pensa na vida do próximo. Pensa na vida do teu vizinho, da tua vizinha. Porque não é possível que a gente continue discutindo os problemas que discutimos há 30 anos, há 40 anos. São os mesmos problemas, né, Jamil? Sim, as filas, né? As filas do SUS, as filas do NPS. Quem tem a minha idade, assim, né? As filas do NPS. E hoje você tem o SUS, que você é uma fila que é invisível porque você está em casa, que é chamada regulação.
E é engraçado, né? A gente pergunta em que fase que tá na regulação. Então pronto. É onde dava para chegar, né? Porque não passa dali. Pois é. Chegou na regulação, você não passa dali. E aí o que encobre, né, esse dado, porque o Estado chega e assume grande parte e o município parece que fica eximido das suas responsabilidades. Joguei pro Estado, agora é problema do Estado. Eu tenho um exemplo da Maria Rita, que eu regulei para o município. Maria ficou numa fila onde ela era 300 e tantas, e em seguida eu vi que a Maria nunca iria fazer a sua cirurgia, né, porque ia demorar demais e a gente teve que fazer no convênio. Mas ainda você vê que essa semana mesmo a gente abre, a Maria ainda consta lá nessa lista para fazer essa cirurgia. E faz quanto tempo que ela fez a cirurgia? Tem 2 anos que ela fez cirurgia. Ainda está na fila. Mas no estado ainda consta na fila. Ainda consta na fila. Então, olha só, né? A maioria, tem gente aí recebendo ligação da regulação e as pessoas já estão mortas. Aí quem recebe ligação é o filho, né? Quem recebe, porque a regulação não chegou a tempo para aquela família. Jamília, nós realmente, eu fico feliz que você colocou o seu nome à disposição, né? Foi aprovado na convenção no sábado. Fico muito feliz em saber que tem pessoas que são capacitadas para assumir um cargo na Câmara de Vereadores. E a gente precisa conscientizar a população da importância do voto. Vai ter muita fake news, vai ter muita discussão que não é tão importante nesse momento. O importante nesse momento são as pautas populares. E é isso que nós precisamos, de fato, levar para a população. E eu queria agora te fazer umas perguntas aleatórias sobre... que é umas perguntas que a gente sempre faz aqui, que são perguntas rápidas, né? Vou te fazer 3 perguntas, né, Lucas? 3 perguntas? E a primeira pergunta é: qual o seu lugar preferido em Porto Velho? Qual é o meu lugar preferido? Preferido em Porto Velho? É o mirante da tia Alice ali. Que agora a tia Alice é minha aluna. É aquela igrejinha que o fundo é de frente pro rio. Que eu sei. Que na hora que você falou, Porto Velho cresce de fundo pro rio. Nós temos uma igreja que a frente dela é de frente pro rio. Então, acho assim, ali é o meu lugar. Eu moro ali perto, eu moro no Panaí, mas muitas vezes eu fui a pé para ali, justamente para meditar e para me ver o rio. Que maravilha. E quem é a pessoa que mais te inspira? Hoje, com certeza, é Maria Rita. A Maria Rita, né? E é um nome lindo, né? Maria Rita, eu acho muito bonita. Tem uma amiga que também é Maria Rita, que também era do PCdoB e também era da UJS, né? Da União de Juventude Socialista. E qual a tua música favorita? A gente tem várias músicas, mas tem uma música do Milton Nascimento que ele fala da Amazônia, né? Na minha dissertação de mestrado, eu falei sobre o seringal. O nome do livro é Seringal, né? Do Jerônimo Ferrante, que é o pai da Glória Pérez. Então, no livro, na música do Milton Nascimento, ele fala que o que seria daquelas pessoas que estão ali no fundo dos seringais, no fundo dos igarapés, né, que estão nas florestas. Ele faz todo esse resgate da rede, né? Ele fala das frutas que a gente tem aqui. Então, essa música, eu não me recordo agora o nome, mas é do Milton Nascimento, é fácil de encontrar. É uma música linda e que fala do povo amazônico. E qual o teu hobby? O meu hobby preferido, predileto, é a literatura. Literatura. Que maravilha. E, Jamile, chegando ao final aqui, eu quero te agradecer por estar conosco, né? Eu espero que depois a gente volte já podendo
falar de outras coisas, de proposta, de promessas, né? Na campanha eleitoral. Eu fico muito feliz, fico muito grato de você ter vindo aqui. Né? Eu quero esse encarte do Brizola, eu quero tudo que você tem aí da questão das mães atípicas, porque é uma coisa que eu me preocupo bastante e eu quero aprender muito sobre isso. Né? Que para que a gente possa, de fato, eu preciso entender muito bem por não ter o lugar de fala. Então, eu conto contigo para me aprender, para me saber mais. Né? Quero conhecer a Maria Rita, quero conhecê-la e queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, está assistindo você. Então, o ponto principal, né, de nós estarmos aqui, justamente, é porque a gente quer um futuro melhor, um futuro com qualidade de vida, um futuro onde a gente olhe a cidade, a gente ande na cidade e a gente se encontre, né? A gente possa sair por essa cidade e a gente olhar aqueles lugares que a gente é acostumado, né, a andar e ver o samba, né, ver a cultura popular, o boi. É necessário a gente andar pela essa cidade, que a gente possa ter mais centros de cultura, né, para que a gente possa não só ter ali o capital das pessoas fazendo a cultura, mas o material acontecendo. Os museus abertos, a nossa estrada de ferro realmente funcionando. Né? Não, nós estamos aqui só falando do trem, estamos trabalhando a nossa memória, né? Trabalhando assim a nossa cidade, que ela tem que estar nos trilhos, né? Mas também pensando nas pessoas, pensando num hospital municipal no futuro, pensando num projeto dia, um programa dia, um centro dia para as pessoas com deficiência, pensando em lugares onde a gente possa voltar a reunir ali a política das mulheres, porque foi retirado esse lugar, né? Não existe mais aquela preocupação com a política da mulher, de fazer o empoderamento, e a prefeitura já cuidou muito bem disso. Né? Precisamos olhar para essa cidade e ver que a gente está ali não só passando em cima de um asfalto perfeito, mas que embaixo daquele asfalto tem saneamento básico também, tem água potável, tratamento de esgoto. Então nós precisamos não só sonhar como nós estamos sonhando, porque acho que acredito que essa pré-campanha são os sonhos que a gente quer para a nossa cidade, que a gente está escrevendo, que a gente está projetando, mas que a gente possa acontecer. Para que isso aconteça, precisamos de muito mais pessoas acreditando nesse sonho, de que ele será realidade. Então, gente, estivemos hoje aqui com a Jamile, que é pré-candidata a vereadora pelo PCdoB, né? Já foi homologada em convenção. Então, a partir do dia 16, ela vai poder estar nas ruas aí, levando essas ideias, essas promessas aí junto conosco. Então, gente, quero dar uma boa noite a todos vocês e até a próxima. Fala Sério, podcast.